Vamos aí para o nosso primeiro exemplo. Na rodovia dos Bandeirantes, os limites de velocidade para os automóveis e caminhões são respectivamente 120 km por hora e 90 km por hora. Então, você tem aí na rodovia os limites de velocidade para automóveis e para ônibus e caminhões. No item A, ele diz o seguinte: se um automóvel e um caminhão mantiverem durante 1 minuto a sua respectiva velocidade limite, quantos quilômetros cada um percorrerá nesse intervalo de tempo? Então, estando o automóvel se movendo aí a 120 km por hora, em 1 minuto ele vai andar que distância? E o caminhão, quando ele tiver a 90 km por hora, quando passar 1 minuto, qual a distância que ele vai ter percorrido? Aí a gente usa a nossa expressão, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, sendo que a gente sabe que 1 minuto equivale a 1 sobre 60 da hora, é só você fazer uma regrinha de 3, né? 1 hora tem 60 minutos. Quantas horas tem 1 minuto? 1 sobre 60 da hora. Você faz uma regrinha de 3 simples e encontra esse valor de hora equivalente a 1 minuto. E aí você vai usar esse valor na expressão, dentro da expressão. Se eu quero calcular a distância, eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo. Velocidade do automóvel 120 km por hora e o tempo de percurso 1 minuto, que eu já transformei para horas. 1 sobre 60 da hora. Cancela a hora com hora, ficou 120 dividido por 60, 2 km foi a distância percorrida pelo automóvel com essa velocidade durante o intervalo de tempo de 1 minuto. Beleza. E o caminhão? Vou usar a mesma expressão, velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Qual vai ser a distância percorrida pelo caminhão em 1 minuto? Com essa velocidade de 90 km por hora. Distância igual a velocidade vezes o tempo. Velocidade do caminhão 90 km por hora vezes 1 sobre 60 da hora, que é o intervalo de tempo que durou o movimento do caminhão. Certo? Então cancela a hora com hora, simplifica aqui, ó, cancela 0 com 0, 9 com 6 aqui, você simplifica. Então vai ficar 9 dividido por 3, 3, 6 dividido por 3, 2, dá 3 meios, que é a mesma coisa que 1,5 quilômetros. Então o automóvel percorreu 2 quilômetros em 1 minuto, com essa velocidade, e o caminhão percorreu 1,5 km em 1 minuto, com essa velocidade. E no item B ele diz o seguinte: imagine que um automóvel e um caminhão saíram da cidade de São Paulo no mesmo instante de tempo em direção a Campinas, que está distante 90 km. Se eles desenvolverem durante todo o trajeto as velocidades médias de 100 km por hora e 60 km por hora, quantos minutos o automóvel chegará em Campinas antes do caminhão? Então agora perceba que ele já mudou os valores das velocidades médias percorridas, né? Desenvolvidas pelo automóvel e pelo caminhão. Ele está dizendo agora que o automóvel não está mais com essa velocidade de 120. Ele está com a média de 100 km por hora, o automóvel. E o caminhão a 60 km por hora. E aí a distância que os dois vão percorrer vai ser a mesma, 90 km por hora. Ora, pessoal, se o carro está mais rápido, é claro que ele vai chegar primeiro. E a questão pergunta justamente isso: quantos minutos o automóvel chegará antes do caminhão? Então vamos lá. Vou usar a mesma expressão, velocidade do carro, que é 100 km por hora, igual a distância dividido pelo tempo. Velocidade do carro 100 km por hora. Qual a distância que o carro vai percorrer? 90 km. Qual é o tempo? ΔT que eu vou encontrar. Coloquei as unidades para você ver que vai cancelar quilômetro com quilômetro e o meu tempo será dado em horas. Fazendo aqui o produto do meu pelos extremos, vai ficar aqui o ΔT é 90 dividido por 100, 0,9 horas. Transformando em minutos, eu sei que 1 hora é 60 segundos, 0,9 vezes 60 vai dar 54 minutos, que é o tempo que o carro demorou para ir de São Paulo até Campinas. E o caminhão, percorrendo esses 90 km com uma velocidade de 60 km por hora, ele vai gastar um tempo que eu vou chamar de ΔT'.
só para ficar diferente desse delta tempo aqui, ó, desse delta t aqui do carro. Então vamos lá, mais uma vez. Velocidade do caminhão, 60 km por hora, igual a distância que ele percorreu dividido pelo tempo. Produto do meio pelos extremos, cancela quilômetro com quilômetro, vai ficar aqui o delta t, o tempo que o caminhão levou vai ser 90 dividido por 60. Fazendo essa continha, você encontra que o delta t do caminhão, o tempo do caminhão vai ser 1h30. Tá bom? Aqui não é 1h50 minutos, viu, pessoal? Aqui é 1 hora mais 0,5 horas. Ou seja, 1 hora mais meia hora. 90 minutos. Então, quanto tempo o carro chegou na frente? Aí você faz a diferença entre esses intervalos de tempo. Se o caminhão demorou 90 minutos para chegar e o carro levou 54 minutos, fazendo essa subtração, você vê que o carro chegou 36 minutos antes do caminhão. Beleza? Um atleta passa no instante T1 10 segundos por uma posição, cujo espaço é de 50 metros. No instante T2, igual a 20 segundos, ele passa pela posição 120 metros, conforme a figura abaixo. Determine a velocidade escalar média do atleta no intervalo de T1 a T2. Como é que a gente vai calcular a velocidade média desse atleta aqui, ó? Quando ele está indo da posição 1 para a posição 2. Então vamos lá. O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber que a única equaçãozinha que a gente viu até agora foi essa aqui, né, pessoal? Ó. A equaçãozinha que relaciona distância, velocidade e tempo. Tá bom? Se eu quero achar a velocidade, eu divido a distância pelo tempo. Se eu quiser achar o tempo, eu divido a distância pela velocidade. E se eu quiser achar a distância, eu multiplico a velocidade pelo tempo. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade. Então a velocidade vai ser a distância dividido pelo intervalo de tempo. Qual é a distância? A distância daqui para cá. Ó. Ele saiu da posição S1 igual a 50 metros. E qual é a posição S2? 120 metros. Então ele andou quantos metros aqui, pessoal? Ele andou quantos metros? É só a gente fazer o ΔS, que é a variação de posição. Vai ser a posição final menos a posição inicial. Então, meu ΔS vai ser 120 menos 50, 70 metros. O que foi que eu calculei? A distância percorrida. Tá? A variação de posição aqui no caso. 70 metros. E o intervalo de tempo? O tempo T1 equivale a 10 segundos. Quando ele começou a corrida aqui, ó, o tempo estava marcando 0. E ele estava na posição 0. 0 metros. Vamos supor. Que é o que a gente chama de origem dos espaços ou origem das posições. Certo? Pronto. E aí, do instante T1 igual a 10 segundos até o instante T2 igual a 20 segundos, passou um tempo. E é claro que o tempo ele progride, o tempo final ele é sempre maior do que o tempo inicial. E aí ele andou essa distância de 70 metros. E aí a gente acha a velocidade média desse atleta, que vai ser a distância 70 metros, dividido pelo intervalo de tempo, que é de quanto? Final menos inicial, 20 menos 10, 10 segundos. Velocidade igual a 7 metros por segundo. Beleza? Sentado em um ponto de ônibus, um estudante observa os carros percorrerem um quarteirão de 100 metros. Usando seu relógio de pulso, ele marca o tempo gasto por 10 veículos para percorrerem essa distância de 100 metros. Então o cara não tinha o que fazer, ficou lá sentado no ponto do ônibus, né? Tinha acabado de sair da aula de física, estava estudando velocidade média, ficou sentado ali no ponto do ônibus esperando o ônibus chegar, imagina aí. E aí ele ficou observando que passaram 10 veículos, tá? E ele ficou marcando, escrevendo no seu caderno, o tempo em que cada um desses veículos, né, demorava para
atravessar um quarteirão de 100 metros. Então a distância percorrida por cada veículo foi a mesma, sempre de 100 metros. E ele marcou, o carro 1 percorreu o quarteirão de 100 metros em 12 segundos. O carro 2 andou 100 metros em 5 segundos. O carro 3 andou 100 metros em 16 segundos, e assim por diante. E assim por diante. Com os dados colhidos, determine o valor da maior velocidade média e da menor velocidade média que ele conseguiu descobrir, que ele conseguiu marcar. Ora, pessoal, de posse desses dados, ele anotou os dados, colocou na tabelinha, tá aí a tabelinha bem bonitinha. E aí ele quer saber, desses 10 carros, qual foi aquele carro que desenvolveu maior velocidade média? Tá? Sem usar fórmula de nada, só com intuição. Cara, tu já tá vendo que a distância percorrida por eles é sempre a mesma. Então, aquele carro que desenvolver maior velocidade média é aquele carro que percorreu o quarteirão de 100 metros no menor tempo possível, não é não? O carro mais rápido vai andar 100 metros no menor tempo. Qual é o carro aqui que desenvolveu o menor tempo? Tá aqui, o menor tempo, ó. Menor tempo, velocidade maior. É o 7. Esse é o que desenvolveu a velocidade maior. E o que desenvolveu a velocidade menor? Maior a gente já fez. Aquele carro que desenvolveu a menor velocidade foi aquele carro mais lento, pessoal. E o carro mais lento ele vai gastar o maior tempo de todos. Olha qual é o maior tempo de todos. Então esse aqui é o que vai desenvolver aí a menor velocidade. Já feito aí o item A, sem fazer conta, sabendo o que você está fazendo, entendendo aquilo que você está trabalhando e resolvendo. Beleza? É assim que a física funciona, pessoal. Tá certo? Quando você parte para o decoreba, negócio de fórmula, professor, qual é a fórmula? Isso aí não existe não, pessoal. Porque mesmo que o aluno saiba a fórmula, às vezes ele ainda não sabe fazer. Então, o negócio é você entender, tá? Para você compreender o que você está fazendo. E aí você começa a gostar, começa a ter facilidade, começa a achar fácil, porque você está entendendo. Você começa a achar difícil quando você está querendo só decorar. Tá certo? E quando você decora, você esquece. Quando você entende, quando você compreende e tem que fazer exercício para fazer, para aprender, aí você demora que só para esquecer, beleza? E tem A. Foi isso aí, tem A. Então eu queria só comentar com você essas relações, ó. Isso a gente fez sem usar a fórmula, mas usando a expressão velocidade, a distância pelo tempo. Para que eu tenha a maior velocidade, eu tenho que ter o menor tempo percorrido, já que as distâncias são iguais. Então primeiro a gente fez de cabeça e agora a gente está pensando de forma analítica, usando as equações. Olha só. Usando a mesma equação, aquele carro que vai ter menor velocidade é porque ele demorou mais tempo. É o mais lento. Foi esse raciocínio que a gente usou para encontrar a resposta do item A, mesmo sem a gente utilizar nenhuma fórmula. Mas se você quiser pensar utilizando uma equação, está aqui. Ó. Maior velocidade eu consigo quando eu fizer a mesma distância no menor tempo. E a menor velocidade eu consigo quando eu fizer a mesma distância em maior tempo. Certo, professor? E o item B? Ele pergunta, quais veículos tiveram velocidade média acima da máxima permitida de 60 km por hora? Aí a gente tem que pensar um pouquinho mais. Ó. Nessa estrada tinha um fotossensor que tirava uma foto do carro se o carro passasse com uma velocidade acima de 60. Quais desses carros aqui foram pegues pelo fotossensor? Aí a gente tem que ter uma estimativa. Tá certo? A gente tem que saber, primeiro, para percorrer 100 metros com essa velocidade de 60 km por hora, o carro tinha que gastar quanto tempo? Vamos lá. Vou usar a mesma expressão. Ó. O que é que eu tenho desse lado? Se concentra aí. Ó. Velocidade. Quanto é a velocidade? 60 km por hora. O que foi que o senhor fez aqui, professor? Eu transformei 60 km em metros. Quanto é 60 km em metros? 60 mil metros. E quanto é 1 hora em segundos? 3.600 segundos.
Tá certo? Por que eu estou fazendo essa transformação? Por quê? Porque ele me deu a distância em metros, ó. Então, se ele me deu a distância em metros, e aí eu vou transformar isso aqui, ó, que está em quilômetros, em metros também. Tá certo? E ele me deu o tempo aqui, ó, tá em segundos, olha só. Então, você tem que se ligar nessas coisas. Ah, eu tenho que saber que eu tinha que transformar 60 km por hora em metros por segundo. Por quê? Porque a minha distância está em metros e o meu tempo está em segundos. Então, transformei 60 km, 60 mil metros. E 1 hora, 3.600 segundos. Pronto. Velocidade é igual a distância pelo tempo. Distância 100 metros e o tempo é o ΔT. Cancelei 0 com 0 aqui, ó. E fiz aqui o produto do meio pelos extremos. Então vai ficar 600 vezes ΔT igual a 3.600 vezes 1. Beleza? Então 3.600 sobe para cá, ó, e o 600 pode trocar de lugar com o ΔT. O ΔT sobe e o 600 que sobrou desce. Produto do meio pelos extremos. Isso aí eu tenho certeza que você sabe fazer. De maneira que essa continha vai ficar que o tempo é 3.600 dividido por 600. Fazendo essa continha, você tem aí um intervalo de tempo de 6 segundos. O que é esse tempo aqui? É o tempo que um carro que está andando a 60 km por hora consegue atravessar o quarteirão. Um carro que está vindo a 60 km por hora consegue atravessar o quarteirão de 100 metros em 6 segundos. E aí, quem tiver acima dessa velocidade, quem tiver mais rápido vai fazendo um tempo menor que 6 segundos. Ah, é por isso que eu precisei calcular esse tempo aqui, ó. Um carro que está vindo a 60 percorre o quarteirão em 6 segundos. Então, um carro mais rápido, com uma velocidade maior, vai percorrer o quarteirão com um tempo menor do que 6 segundos. Aí tu observa aqui, qual desses carros aqui percorreu o quarteirão com um tempo menor do que 6 segundos? Menor do que 6 segundos. Se ele percorreu o quarteirão com um tempo menor do que 6 segundos, é porque ele foi mais rápido do que 60 km por hora. Quem é que está menor do que 6 segundos aqui, ó? Vamos marcar aqui. Exatamente. Aqui, ó. Vou botar aqui embaixo aqui de vermelho. 5 segundos esse carro percorreu. Então, quer dizer que a velocidade desse carro 2 aqui está acima de 60 km por hora. E quem mais? O carro 7. Também está acima de 60 km por hora. Quais os veículos no item B aqui? O segundo e o sétimo. Beleza, pessoal? Tranquilo?